Eu converso sobre síndrome do pânico, mas antes confiro uma dica do designer Eloy Oliveira. Qual a dica de hoje? Bom, uma cozinha também bem charmosa. Eu vou começar com uma pastilha, que é um charme. Ele São parece lindas. uma trama desses materiais de revestimento sintético. Sim. O que a gente pode fazer, um link dele, é trabalhar um fundo na cozinha e ter os móveis nesse alumínio com a fibra sintética. Muito Então você legal. imagina as cadeiras desse ambiente, toda montada nessa fibra, amarrado com a pastilha. Muito legal, Aí hein? a gente vem com o chão, neste efeito amadeirado, que parece que ele foi feito um sinteco alto brilho, Sim. o que dá um charme e que a gente também pode levar para a marcenaria desta cozinha. Um outro material que também é bem interessante, feito de... Painel PET. É um painel PET, é verdade. E ele também reproduz qualquer tipo de desenho, é um material muito interessante. Aí a cuba. Claro, a cuba Elas é são uma foscas, é lindo, é lindo. maravilhoso. Você percebe que nesse projeto, como a gente vem com a pastilha toda num efeito natural, a gente pode colocar esta cuba de qualquer cor. Sim. Vermelha, amarela, azul. Porque o projeto está tão neutro que Sim. a cuba pode ter uma total personalidade. Sim. Né? Fica muito lindo. Esta é a dica de hoje. Muito legal. Até semana que vem. Que bom, até semana que vem. Muito legal a dica, como sempre, Eloy. E as comorbidades do pânico? Isso é uma coisa que a gente sempre precisa prestar muita atenção, né? Tanto os ataques de pânico isolados quanto o transtorno de pânico têm uma prevalência de comorbidade muito grande, principalmente com depressão. Primeiro, então, trata-se a depressão, não é? Exatamente, exatamente. Por mais que a doença mais incomodativa, né, aquela que está deixando o paciente sofrer mais naquele momento, seja o pânico, né, se existe uma depressão de base, essa depressão tem que ser tratada. Né? Não adianta você abordar o transtorno de pânico num paciente que está deprimido. Né? Você precisa tratar a depressão. E muitas vezes existem outros transtornos associados. Por exemplo, abuso de álcool. Né? O paciente, entre aspas, aprende, né, que o álcool alivia os sintomas. Né? E às vezes abuso de medicamentos prescritos, como os calmantes, aqueles faixa preta. Né? O médico prescreve para alívio do sintoma e o paciente acaba usando aquilo cronicamente como se fosse um tratamento. E na verdade não trata, só alivia o sintoma. A medicação é importante, mas não resolve o problema. Você cria um novo, você cria uma dependência química. O que é extremamente difícil depois de tirar, né? Exatamente. Né? Você tem um transtorno que é mais difícil de tratar que o próprio transtorno do pânico, associado ao transtorno de pânico. E o duro é que, para retirar o calmante, às vezes a pessoa começa a ter uma piora do pânico justamente pelo sintoma da retirada do calmante. Nossa Senhora! Né? Então você tem que abordar isso de uma maneira muito cuidadosa. Além do tratamento com o médico, precisa do terapeuta ao lado. Não tem transtorno de pânico que se resolva a contento se não tiver em paralelo Fazer uma terapia, não há desde o dúvida. início, Com a certeza. psicoterapia. Não é? Porque, na verdade, eu sempre digo, isso é um aumento da ansiedade. Você tem que trabalhar a ansiedade do paciente, senão não há o que fazer. Se o paciente não aprender a manejar a ansiedade, nem que seja respirando, com técnicas de relaxamento, coisa mais simples que existe, não tem jeito. Ele vai continuar um indivíduo hiperansioso. Né? Você precisa tratar a doença de base e abordar o pânico de forma sistemática. Tratamento medicamentoso e psicoterápico em paralelo. E às vezes até a medicação, sem ser a parte, o calmante, o psicotrópico, a medicação antidepressiva, ela é a mesma, não é? Alguns antidepressivos, né, eles servem tanto para tratar uma depressão, eventualmente associada, e o transtorno do pânico também. Normalmente aqueles antidepressivos que mexem mais com o neurotransmissor serotonina são as mais eficazes para tratar
o transtorno de pânico. E aí, se houver uma depressão associada, você acaba optando por esse tipo de antidepressivo, né? Para matar os dois coelhos com uma cajadada só, digamos assim. Agora, o pânico, você acha que... porque assim, o pânico, ele, não diria cura, mas é possível a pessoa ficar bem do pânico? Ah, sem dúvida. É importante tocar nesse assunto, porque é verdade que algumas pessoas vão precisar de tratamento crônico contínuo. Mas não é verdade para todas as pessoas. Tá? Muitas pessoas, fazendo o tratamento daquele episódio de transtorno de pânico, usando a medicação corretamente, fazendo a terapia em paralelo, usando a medicação por muito tempo depois da remissão dos sintomas, isso é importante para consolidar a melhora. Não é aquilo, parou de ter sintoma, começa a reduzir a medicação. Isso é muito perigoso, a recaída é quase certa. Você tem que usar vários meses, às vezes anos depois da remissão completa, né, a medicação, e aí uma retirada muito gradual, às vezes você consegue retirar totalmente. A vulnerabilidade permanece, né? A pessoa pode, num outro episódio de estresse, ou mesmo espontaneamente no futuro, depois de 2, 5, 10 anos, ter um novo transtorno do pânico. Mas não é uma recaída, né? É como se fosse começar de novo o problema. Algumas pessoas, infelizmente, a hora que você está retirando a medicação, mesmo depois desse tempo prolongado de consolidação da melhora, começam a ter sintomas de novo. E aí não tem jeito. Porque, na né? verdade, é um transtorno neuroquímico, né? Exatamente. É um transtorno neuroquímico que, para algumas pessoas, remite e mantém-se apenas a vulnerabilidade de ocorrer novamente. Mas para outras pessoas, permanece. Você não consegue corrigir o distúrbio neuroquímico com o tratamento medicamentoso mais psicoterápico. Porque é importante falar para as pessoas, pânico, depressão, não é frescura, minha gente. Isso falta uma substância no cérebro. Exatamente, encarar isso, e às vezes até os médicos não encarar isso como um transtorno verdadeiro. O sofrimento da pessoa é verdadeiro, ele tem que ser valorizado. Né? E existe um tratamento específico para isso. Existem medicamentos específicos, existem técnicas de psicoterapia específicas para isso. Com certeza. Dica final para o nosso telespectador. Olha, transtorno do pânico, a pessoa não precisa ter vergonha de ter transtorno do pânico. Tá? A pessoa acha que se fosse uma doença cardíaca seria valorizado, e como uma doença psiquiátrica é uma doença que não vai ser corretamente avaliada, ou a pessoa se sente inibida de fazer o tratamento. Não, eu não sou louco, eu não preciso do psiquiatra. Então, assim, quebrar o preconceito, tá? O transtorno do pânico é um transtorno frequente na nossa prática, né? O tratamento é muitas vezes efetivo, e muitas vezes a gente consegue fazer um tratamento com começo, meio e fim. É essencial a psicoterapia em paralelo, mas é um transtorno perfeitamente tratável, tá? Não é para ter vergonha de ter transtorno do pânico. Faça o tratamento corretamente, siga as orientações do seu médico, que o prognóstico é excelente na grande, enorme maioria dos casos. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.